Vamos retomar a nossa conversa com o professor João Batista Ferreira, psicólogo da UNB, e o Dr. Sebastião Vieira Cacheta, procurador do trabalho. O tema da nossa conversa é o assédio moral. Dr. Cacheta, o problema do assédio moral é mais frequente no serviço público ou no setor privado? Olha, eu diria que esse é um problema que ocorre tanto no setor público quanto no setor privado. Eu já tive a oportunidade de ser convidado para falar sobre esse tema, focando as duas realidades. E, ultimamente, eu noto que as representações sindicais do setor público têm despertado também para a ocorrência cada vez mais recorrente disso no setor público. Isso porque, como bem disse o professor João Batista, nessas relações de trabalho que impera a relação de poder, e no serviço público também isso ocorre, acaba sendo propício ao aparecimento disso. No setor privado, nós temos, até pelo tamanho bem maior dele, a notificação, inclusive a jurisprudência já espelha uma série de práticas verificadas, denunciadas no setor privado. Mas no setor público também temos conhecimento de que isso acontece. Às vezes de maneira como mais sutil, mas é também recorrente. Tive notícia disso nos 3 poderes da República, a ocorrência também do assédio moral nesses 3 poderes. Existe alguma região do Brasil, algum estado brasileiro em que a questão é mais grave do que em outros, ou não? Está tudo disseminado, o tema? Bom, eu creio que isso está bem disseminado. Assim, nós temos uma pesquisa recente de jurisprudência que eu fiz, espelha mais ou menos desembocar do problema já no Poder Judiciário. Eu encontrei julgados em várias regiões do país. É claro que isso vai variar de acordo com a intensidade da atividade econômica, atividade locais como grande concentração econômica, São Paulo, os estados mais desenvolvidos, certamente terão um número maior de casos. Mas no Nordeste também nós já tivemos relatos, região Norte, enfim, em todas as regiões. Acho que é uma realidade disseminada em todo o país, com concentração evidente nos polos mais industrializados. Professor João Batista, o que fazer para a pessoa se defender do assédio? Uma vítima. Outro grande desafio também dessas situações de violência. O primeiro aspecto é a pessoa compreender, buscar informação para identificar se aquela situação que está sendo vivenciada, aquele tipo de violência, pode estar caracterizando o assédio. Então, busca de informação, a busca de compartilhar isso com os colegas de trabalho, isso é fundamental, porque uma das características do assédio moral é de isolar as pessoas. E esse isolamento, ele dificulta que a defesa dessas situações, inclusive a compressão. Então, buscar articulação com os colegas de trabalho, verificar se dentro da organização existem espaços para que essas situações possam ser colocadas e, quando isso não é possível, aí buscar ajuda fora, né, que pode ser nas delegacias regionais do trabalho e nos sindicatos também. E basicamente Ministério Público do Trabalho, que está bem lembrado, basicamente é a compreensão de que isso é muito difícil ser enfrentado de maneira individual. É muito importante o coletivo, é muito importante... Mesmo porque se a coisa chegar à justiça, vai haver necessidade de que haja testemunhas comprovando o assédio, não é isso? Claro, então o testemunho de colegas é fundamental. Um outro ponto difícil, né, de enfrentamento do tema, porque como ele muitas vezes até envolve o isolamento, há circunstâncias em que, quando a pessoa vai reclamar, mesmo dentro da empresa, ele é que é taxado de ser o problemático, não, você que é a pessoa problema aqui,
quando na verdade ele é vítima de uma violência. A prova não é fácil. A jurisprudência, inclusive, tem demonstrado isso, que algumas ações são julgadas improcedentes por ausência de prova, porque ao levar o assunto ao judiciário, há necessidade de se apresentar a prova. Eu acho que aqui o judiciário até precisa evoluir um pouco mais para a compreensão da dinâmica do que ocorre nessas circunstâncias e um pouco relativizar o modelo de prova que a gente tem, que é o modelo de quem alega sempre tem que provar, e na verdade aqui a gente precisa caminhar para uma circunstância de verificar a necessidade de uma carga dinâmica de prova, de modo que se possa avaliar com a compreensão do problema em si, que inclusive uma série de indícios vão levar a caracterização desse problema e a análise até mesmo da forma organizativa da empresa. Creio que é importante trabalhar com a noção de profilaxia para isso, quer dizer, tentar evitar o problema. Nesse ponto existem algumas iniciativas interessantes, que existe acordos coletivos que já prevêem comissões de fábrica, comissões de empresa, para receber essas denúncias, dar um tratamento inicial dentro da própria empresa, verificar se isso de fato está acontecendo e buscar afastar o problema. Não sendo possível isso ser feito assim, acho que o trabalhador, os seus companheiros de trabalho precisam denunciar isso à própria empresa, ao sindicato, à Delegacia Regional do Trabalho e também ao Ministério Público do Trabalho, porque essa situação de violência ela é muito grave e ela, se perpetua dentro da empresa, ela vai gerar sérios problemas. Quer dizer que o movimento sindical brasileiro está mais consciente do problema. O senhor nota isso em geral nos processos? Dá para ver que o sindicato está mais atuante? Já constatamos uma preocupação de alguns sindicatos importantes do estado de São Paulo. Algumas centrais sindicais já se despertando para esse problema, com a promoção de debates, seminários, para conscientização dos próprios dirigentes sindicais e disseminação dessa caracterização desse problema, para levar isso para as relações cotidianas dentro da relação capital e trabalho, porque na verdade isso acontece no dia a dia da empresa, da fábrica, e aí a previsão de instrumentos que possam evitar que um ambiente desse se instale ou mesmo que venha a se prolongar, é interessante, já tem sido feito, inclusive com previsão em instrumentos normativos, né? O Ministério Público, quando recebe uma denúncia nesse sentido também, que vai tratar a questão, porque há um lado individual da pessoa que é afetada diretamente, que sofre, inclusive, o dano moral decorrente desse assédio, além do dano físico, psíquico, não? Mas há também a necessidade de tratamento do ambiente global da empresa. E aí, quando se verifica isso, o Ministério Público tem buscado o compromisso das empresas de criar anteparos, criar formas de identificar logo alguma conduta qualquer violenta dentro da empresa e eliminá-la, quer dizer, instrumentos dentro da própria empresa que possam evitar que essa prática se instale ou prolongue. Professor João Batista, quando o assédio se dá de forma intensa e continuada e durante longo período, pode gerar sequelas permanentes na vítima? Pode. E talvez nas situações de depressão, que pode ser associada essa situação com o que é denominado, né, nessa linha de estudo de estresse pós-traumático. A pessoa vivencia uma situação de trauma com aquela situação de assédio e isso pode gerar uma sequela permanente que demanda um tratamento, digamos assim, continuado, né?
Como nós vimos antes, algumas pessoas têm, às vezes, uma estrutura psicológica um pouco mais forte para enfrentar isso. Isso não diminui a gravidade das situações de assédio e a manifestação que elas têm com relação a isso pode ser um pouco menor. E outras pessoas podem ficar, durante muito tempo, vivenciando essas situações de assédio como se fosse um trauma, sonhando com aquilo, com a sua autoestima abalada, com situações depressivas que requerem um acompanhamento profissional de psicólogos, né, e também médico. E nas situações extremas, isso pode levar inclusive a suicídios, como nós temos agora recentemente, numa grande empresa francesa, situações de suicídio no ambiente de trabalho. E dos estudos que foi feito, se verificou que essas situações eram decorrentes de situação de assédio. Já vimos que o papel dos colegas é um papel vital, né, na solução do problema. E qual deve ser o papel da família da vítima do assédio moral? Isso é um aspecto muito importante, porque a gravidade da situação, né, do ponto de vista da autoestima da pessoa que está sofrendo isso, se ela não puder compartilhar isso com amigos e com a família, é importante que ela tenha o apoio da família também e que ela procure, na medida do possível, falar sobre isso com os seus familiares. Mas aí vem um outro problema. É muito difícil, às vezes, para aquela figura que na nossa cultura se chama pai de família e até a mãe de família, chegar em casa e contar que foi humilhado e assediado. Tem uma situação em São Paulo que aconteceu, que é relatado em alguns encontros quando se fala sobre assédio, de um pai de família que foi assediado, ele acabou pedindo demissão e ele não conseguia contar isso em casa. Ele ficou durante 2 anos saindo de casa, se vestindo como se fosse para trabalhar e ele com pequenos trabalhos e nunca contou isso em casa. A vida dele foi se deteriorando a tal ponto que ele acabava eventualmente bebendo, e num dia estava num bar e se envolveu numa briga, e aí a família foi notificada e se descobriu que essa pessoa tinha passado por isso há 2 anos atrás. Então o apoio da família é muito importante, mas por outro lado, a vergonha a qual as pessoas são submetidas acaba sendo uma arma do assediador. E por conta dessa vergonha, é difícil às vezes compartilhar isso com a família, mas como você trouxe, acho que é importantíssimo colocar isso, é muito importante buscar esse espaço de poder falar sobre isso, porque isso pode ter consequências muito graves, inclusive chegando a situações extremas como o suicídio. Imagino que o alcoolismo também é uma consequência dramática desse tipo de assédio para a vítima. Aí a pessoa acaba buscando vias de compensação. E essas vias de compensação, o álcool aparece como para preencher, né, uma grande lacuna, uma carência brutal na autoestima dessas pessoas, e claro que isso pode se agravar e levar a situações extremas como essa que nós verificamos lá em São Paulo. Doutor Não Cacheta. só o álcool, acho que outras drogas também. Outras drogas.